Pessoal, estamos aí de volta. Vamos para o último bloco da nossa aula sobre princípios processuais penais. Como eu falei para vocês, eu previ isso, né? Eu imaginei que nós não iríamos... Estou no Instagram certo, né? Todo mundo é .guache, né, galera? Se eu não mandei um negócio errado aqui. O último bloco da aula, pessoal, vamos falar sobre o princípio da presunção de inocência e vamos destrinchar esse princípio aí e falar um pouquinho do julgado do Supremo Tribunal Federal, do que diz respeito à prisão em segunda instância. Vão me dando um ok aí no bate-papo, o pessoal do Ministério Público aqui do Zoom, se está tudo certinho, se estão me ouvindo bem, se estão tranquilos. Gabriel Trabac aí, obrigado. Dando a informação. Beleza, vamos lá. Variar, esqueci de tirar o Instagram. Então, nós temos que... Perdão, o WhatsApp. Calma aí, que a gente já vai, hein? Vamos. Vamos lá. Presunção de inocência, situação jurídica de inocência ou presunção de não culpa. Como eu falei no início da aula, de princípios, eu disse, olha, norte interpretativo do Código de Processo Penal de 1941, presunção de culpabilidade. Veio a Constituição Federal, nós tivemos o oposto. Se era presunção de culpa, se era prisão como regra, se era procedimento inquisitivo, nós viramos presunção de inocência, nós viramos sistema acusatório e nós viramos prisão como exceção, ok? O que reza, basicamente, o princípio da presunção de inocência, numa frase. O acusado não poderá sofrer restrições em seus direitos individuais fundadas exclusivamente na possibilidade da condenação. O acusado não pode sofrer restrições em seus direitos individuais fundadas exclusivamente na possibilidade da condenação. Certo? Definição clara. Além disso, cabe à acusação fazer prova plena relativa à existência do fato e à sua autoria, não cabendo ao réu provar a sua inocência, já que a inocência é presumida. Isso aqui nós estamos falando de ônus probatório. A quem cabe a prova da acusação? A acusação, por óbvio. Quem cabe provar que o réu agiu, que o réu cometeu o delito, que o réu é culpado, é a acusação, certo? E não o contrário. A defesa não pode fazer prova negativa. A defesa não pode provar que não cometeu o crime. Não precisa. Cabe ao Ministério Público, como regra, né, em situações de ação penal pública, a comprovação da acusação, da prova da existência do fato e da sua autoria. Ok? Isso, obviamente, não impede a decretação da prisão preventiva. Né? Quem veio falando aqui sobre princípios processuais penais, eu vou contar um fato engraçado. Eu acho que tem alguns alunos meus da pós-graduação da Unesc, enfim, dizem que tem uma fama injusta, né? Confesso aqui para vocês, de ser duro, né, na aplicação da lei penal. Eu discordo disso, né? E aqui um abraço aos advogados de Colatina aqui que estão me assistindo. Tenho certeza que os senhores e senhoras vão confirmar essa injusta alegação. Mas, tirando a brincadeira, pessoal, é óbvio, né, que eu tenho o maior cuidado com os processos, evidentemente não sai condenando todo mundo. Mas eu dava essa aula na pós-graduação da Unesc, lá, a faculdade em Colatina, e falando sobre a defesa, falando sobre a exceção. E aí um aluno que era advogado, eu não vou declinar o nome para não expor ninguém,
professor, o senhor podia fazer isso aí nos seus processos, né? Porque o senhor gosta de prender e dar uma pena lá em cima. Aí eu falei, mas, enfim, na prática, né? É óbvio que as minhas penas todas, eu posso ter errado em algumas situações, mas pelo menos eu garanto que eu observei o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. E ainda dei a oportunidade da defesa recorrer das minhas sentenças e das minhas decisões. Ok? Mas só para descontrair aí um pouquinho, mas é uma forma injusta. Reitero aqui, né? Deixo bem claro. Bom, será considerado aí em 3 momentos a presunção de inocência, né? Recapitulando, não pode sofrer restrições a direitos individuais fundadas exclusivamente na possibilidade da condenação. Não cabe ao réu fazer prova de inocência, cabe à acusação fazer prova da existência do fato e da sua autoria. Isso, evidentemente, que não impede a decretação da prisão preventiva, embora se reconheça que ela é a exceção, é o que nós chamamos de ultima ratio, né? Essa é a concepção da prisão preventiva hoje. E a presunção de inocência é considerada em 3 momentos. Na instrução processual, como presunção legal relativa de não culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova. É o que eu falei lá em cima, cabe à acusação a prova da autoria e da existência do fato. Na avaliação da prova, segunda concepção, segundo momento de aplicação do princípio da presunção de inocência. Na avaliação da prova, impondo-se seja valorada em favor do acusado quando houver dúvidas sobre a existência de responsabilidade pelo fato imputado. Tem dúvida, ela é resolvida em favor da defesa. Indúbio pro réu, ok? Dúvida, temos uma ou mais provas. Se você tem dúvida com relação a essa prova, ela vai ser dirimida em favor da defesa, ok? E, por fim, no curso do processo penal, como parâmetro aí de tratamento do acusado, em especial no que concerne a análise quanto à necessidade ou não de segregação provisória. É o que nós chamamos de, acabei de falar, prisão como última ratio. A última medida, derradeira medida, antes do trânsito em julgado, da sentença penal condenatória, só pode se prender o cidadão quando houver os requisitos da cautelaridade lá do artigo 312 do Código de Processo Penal, ok? Então, nós não podemos aí determinar a prisão de ninguém sem os requisitos da cautelaridade. Eu não, mas quando forem estudar prisões, verão aí quais são esses requisitos, estão expostos lá no 312 do Código de Processo Penal. Aplicações práticas da presunção de inocência. Na dosimetria de pena, essa é uma pergunta. Podem ser considerados registros criminais de processos em andamento, ou seja, sem trânsito em julgado, para valoração na sentença condenatória? Ou seja, eu posso utilizar na valoração da pena base a existência de processos em andamento em desfavor do réu, posso aumentar a pena base para dizer os antecedentes deles estão maculados porque ele responde a 5 processos penais anteriores a esses. Posso? Não posso. Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça trata os antecedentes criminais quase que com uma concepção de reincidência, ou seja, aquilo que é transitado em julgado e que não importa em reincidência é mau antecedente. E a súmula 444 só permite que esses julgados possam ser considerados maus antecedentes. Quando eu falo, provavelmente eu vou falar com vocês, sou eu que vou dar aula de sentença para vocês, sentença, nulidades, quando a gente falar da dosimetria de pena, quando formos falar da dosimetria de pena, eu vou esmiuçar o que são antecedentes criminais para fins de valoração da pena base e o que é reincidência para fins de valoração na segunda fase da dosimetria de pena, ok? Súmula 444 do STJ veda a utilização de processos em andamento para caracterização de antecedentes criminais. Assim como atos infracionais não podem ser valorados na pena base nem na segunda fase, e transações penais, aí por expressa vedação legal, o cidadão fez uma transação penal,
não pode ter contra si uma valoração na fase lá da dosimetria, da individualização da pena. Agora, esses mesmos fatos podem ser objeto de avaliação na decretação da prisão preventiva? Sim, sim, podem. Eu posso decretar a prisão preventiva de um cidadão, baseado na necessidade de se garantir a ordem pública, em virtude da possibilidade concreta de reiteração criminosa, porque ele já tem 3, 4, 5, 6 crimes anteriores. Aliás, o cidadão responder a 3, 4, 6, 5, 6 crimes anteriores estar solto já é um absurdo, né? Convenhamos que não deveria ser assim. Mas eu posso me valer desses argumentos para decretar a prisão preventiva. Eu não posso valorar na individualização da pena na sentença. Segunda hipótese aqui de aplicação prática da presunção de inocência. E hoje eu vejo muito isso porque, para quem não me conhece aí, de repente tem alguém que esteja assistindo essa live, eu sou juiz da vara de execução penal hoje. Então, a pergunta é constitucional a regressão de regime carcerário em consequência da prática de crime doloso, enquanto ainda não houver sentença condenatória transitada em julgado? Tranquilamente. O cidadão está lá no regime aberto, é preso em flagrante pelo crime de furto, que seja. Concede-se lá a liberdade para ele, mediante pagamento de fiança. O juiz da execução recebe essa comunicação, violou uma das regras do regime aberto, regressão para o regime semiaberto, ainda que não tenha o trânsito em julgado. Professor, e se ele for absolvido e tal? Aí você resolve lá na frente. Mas o juiz pode regredir com base nesse fato especificamente. Revogação, terceiro, revogação do benefício da suspensão condicional do processo em face da prática de outro crime, a mesma coisa, mesmo não havendo o trânsito em julgado, suspendeu o processo na forma do 89, cometeu um crime, foi preso em flagrante, revoga-se, isso não é inconstitucional, não viola a presunção da inocência. Eu estou falando da posição majoritária, viu, pessoal? Há muita gente que entende o contrário, mas essa majoritariamente é o entendimento, esse é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. O conhecimento da apelação do réu em face da sentença condenatória pode ser condicionado a que se recolha a prisão? Existe uma súmula, que inclusive não foi nem revogada formalmente, posso estar enganado, se foi nos últimos meses aí, mas a súmula 9 do STJ dizia que nem era incompatível com a presunção de inocência. O cidadão foi condenado, para recorrer tinha que se recolher a prisão. Hoje não existe mais isso. 347 súmula 347 do STJ, você não pode condicionar o exercício do direito ao recurso ao recolhimento à prisão, ok? Aqui que vem a pergunta-chave da aula, acho que é o ponto máximo da aula de hoje, é: a execução provisória da pena infringe o princípio da presunção de inocência? É o que nós vamos discutir aqui hoje, e eu vou perder mais um pouco de tempo nisso aqui, porque eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa situação, ok? Bom, execução provisória da pena após condenação em segundo grau. Eu vou tomar por base 2 votos do Supremo Tribunal Federal no julgamento dessa ação direta, que eles chegaram ao final, já dando um spoiler aqui, porque acho que todo mundo já sabe, que o Supremo entendeu pela impossibilidade de execução provisória pela simples condenação em segundo grau, certo? Eu vou me basear no voto do ministro Barroso e vou me basear no voto do ministro Celso de Mello. Com maior ênfase, talvez, no ministro Barroso, porque e eu já deixo escancarada aqui o meu posicionamento, né? Eu achei um retrocesso que o Supremo Tribunal Federal fez em impossibilitar a execução provisória da pena em segunda instância. E aqui eu vou trazer as minhas razões para que vocês tenham conhecimento em provas de concurso, especialmente na discursiva. Você pode vir a ser chamado para explicar, né, mesmo que vocês já tenham a informação de que o Supremo já considera a prisão pela simples condenação em segundo grau como violadora da presunção de inocência. De qualquer forma, está aqui as razões. O que está em jogo aqui, pessoal? A interpretação de um dispositivo constitucional em contexto com a interpretação de 2 dispositivos do Código de Processo Penal. A Constituição Federal diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
uma interpretação literal, e eu sei que não é a melhor interpretação, mas não diz. Ninguém iniciará o cumprimento da pena após a prisão em segundo grau. Ah, professor, você está exagerando. Estou. Mas é só para vocês compreenderem que numa interpretação literal, você não tem essa proibição. E aí nós vamos a dois dispositivos, 283 do Código de Processo Penal e 637 do Código de Processo Penal. O 637 foi esquecido, né? Muita gente sequer esquece que esse dispositivo existe. O 283 me parece bastante restritivo, também concordo com isso. Mas nenhuma norma é interpretada do Código de Processo Penal para a Constituição. Você interpreta a Constituição, perdão, você não interpreta a Constituição com a apreciação da lei ordinária. É o contrário. Você interpreta a lei ordinária com base na Constituição Federal. Você tem que ter compatibilidade. O Código pode restringir o que a Constituição Federal não restringiu? Foi a discussão que foi travada pelo Supremo Tribunal Federal. O 283 fala: ninguém poderá ser preso se não é flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Pela leitura do 283, você fala assim, ó, uma leitura literal. Olha, eu só posso ser preso em flagrante, depois de sentença transitada em julgado ou em razão de prisão preventiva. É uma leitura. Mas vamos lá no 637, que não foi revogado. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para execução da sentença. E é aqui que nós trazemos o efeito meramente devolutivo dos recursos extraordinários. É óbvio que o 637, quando foi concebido, não existia o STJ e falava-se em recurso extraordinário, e a gente interpreta hoje como sendo os recursos extraordinários em sentido amplo, que se subdivide em recurso especial e o recurso extraordinário. Então, nós temos esses dois dispositivos aqui para interpretar, ok? E aqui eu trouxe uns julgados ou casos, né, que foram levados pelo próprio ministro Barroso no voto dele. E ele faz algumas provocações. E aí eu confesso que o ministro Barroso, de fato, tem uma oratória fantástica, né? E aí a gente acaba sendo, às vezes, seduzidos assim, pelos argumentos dele. Mas não foi isso que me fez, evidentemente, concordar com a posição dele, mas toda a argumentação dele. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui: quem é aqui do Ministério Público está vendo uma imagem de uma mulher e de um homem, né? E a pergunta é: o sistema garantista deve beneficiar o infrator, até mesmo em comportamentos bárbaros? A foto que eu mostro aqui para vocês é a foto da deputada Ceci Cunha e do cidadão chamado Talvani Albuquerque. Quem é de Alagoas sabe bem desse processo, chamado Chacina da Gruta. Esse cidadão foi condenado no Tribunal do Júri a mais de 100 anos de prisão, porque ele era o primeiro suplente a deputado federal, dessa deputada Ceci Cunha, e simplesmente no dia em que ela tomou posse no TRE de Alagoas, do cargo de deputada federal, chegando em casa, por ordem, e eu posso dizer porque já há sentença, né? Por ordem desse cidadão, duas pessoas, dois executores, invadiu a casa da deputada Ceci Cunha e a assassinou, o marido dela e mais 2 pessoas. 4 pessoas foram assassinadas, no que se considerou aí chacina da Gruta. Então, é uma provocação, é uma pergunta. O sistema garantista, porque a grande base de se falar na presunção da inocência é o garantismo. E aí eu trago aqui uma reflexão. Nós temos que observar o garantismo e temos também que observar a efetividade. São 2 princípios de extrema importância. Segunda pergunta: o sistema garantista deve ser um incentivo à vingança privada? Eu trago o caso aqui do jornalista Pimenta Neves, né? Que assassinou a repórter Sandra Gomide. E se eu errar os nomes, por gentileza, me corrijam. Por que eu falo da vingança privada aqui? Porque o pai da vítima
depois que ele foi solto, né, depois que ele viu a impunidade na sua carne, ele disse, olha, chegou a fazer uma ameaça, né? Ia lá, iria matar a pessoa que assassinou a sua filha, né? Ou seja, esse sistema garantista, ele vai servir a um incentivo à vingança privada? Terceiro questionamento. O sistema garantista, ele deve ser traduzido em descrédito à justiça, e eu trouxe uma foto aqui do ex-senador da República, Luiz Estevão, que segurou a condenação dele com a impetração ou com a oposição de dezenas de embargos de declaração. O processo no Supremo Tribunal Federal era um embargo de declaração atrás do outro, e ele simplesmente não iniciava o cumprimento da pena, porque ele postergava o trânsito em julgado. E a minha crítica aqui é a defesa que faz isso. A defesa tem um dever de proceder à melhor defesa para o seu cliente. Minha crítica é ao sistema, na verdade nem minha, do ministro Barroso. Consequências do entendimento de que teríamos aí a prisão em segunda instância. Eu trouxe 3 consequências aqui que foram mencionadas pelo ministro Luiz Barroso. Primeiro, aumento da seletividade no direito penal. Uma das grandes críticas dos garantistas é a seletividade do direito penal, que diz respeito ao quê? A um jargão que o sistema penal brasileiro prende: pobre, preto e puta. Com perdão aqui da expressão chula, mas é o que é utilizado. E aí, vamos lá. Sinceramente, quem é que tem condições financeiras para assegurar o trânsito em julgado de um processo nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal? Alguém aqui, enquanto advogado, já conseguiu com facilidade subir um recurso especial, um extraordinário, lá para os tribunais superiores? Quem consegue sabe a dificuldade que é. Então, quem é que vai conseguir fazer com que o processo fique lá em cima, aguardando o trânsito julgado? É o miserável? Com todo respeito e com toda menção honrosa à atuação da Defensoria Pública, que cada vez mais vem brilhantemente fazendo a defesa dos assistidos, são aqueles que têm mais condições financeiras. Segundo problema, segunda consequência desse novo entendimento, recursos procrastinatórios. A quantidade de recursos depois do entendimento alterado lá em 2009 pelo Supremo Tribunal Federal aumentou absurdamente, em níveis assim nunca vistos na história aí da Corte Constitucional e do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Você é incentivado, e mais uma vez não é a crítica à defesa, a exatamente recorrer para evitar o trânsito julgado. É seu dever fazer isso enquanto advogado. E, por fim, de 2010 e 2011, entre 2010 e 2011, nós tivemos 2.918 prescrições. A melhor, nunca é a melhor saída no processo penal a prescrição. A melhor saída é sempre o julgamento de mérito. E nós tivemos aí 2.918 prescrições entre 2010 e 2011. Então, essas são as consequências práticas da aplicação da prisão apenas após o trânsito em julgado. E aí, vamos lá. Mais uma vez aqui me valendo dos ensinamentos do ministro Luiz Roberto Barroso. A presunção de inocência é uma regra ou é um princípio? Eu volto lá à interpretação que nós falamos. Lá é uma regra, ele está dizendo, ninguém poderá ser preso após a sentença penal condenatória em segundo grau? Não. Ele traz um valor, ele traz um princípio, certo? E como é que você resolve uma colisão de princípios? Através da proporcionalidade, porque você não tem choque, você não tem colisão, você não tem antinomia aparente de princípios como você tem antinomia aparente de normas. No princípio, você tem colisão. E aí eu cito mais uma vez, né, a previsão constitucional, né? Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
E o que nós falamos sobre a presunção, a ponderação de princípios? Olha, a presunção de inocência é um princípio, portanto, um valor, correto? Se ela é um valor, na fase de inquérito policial, qual que é o valor da presunção de inocência? Lá em cima. Qual que é o valor da efetividade ou naquele choque entre segurança pública e individualidade? Ele é menor. Recebeu a denúncia, o valor da presunção da inocência está lá em cima ainda, ou ele já diminuiu um pouco? E aumenta aqui a necessidade de garantir a ordem pública, a segurança pública, a efetividade do direito penal. Proferiu uma sentença condenatória. O juiz só prefere uma sentença condenatória depois que você analisa a prova da existência do crime e certeza de autoria. Ninguém condena, como regra, é óbvio, né? Ninguém condena por presunção. Ninguém condena por presunção. Nós temos uma coisa chamada prova indiciária, que é outra coisa, que não é presunção. Certeza de autoria e materialidade. Esse cidadão recorre. Qual é o valor do princípio da presunção de inocência quando, em Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, uma Câmara composta por 3 juízes confirma essa condenação? Ela ainda é maior do que a efetividade, do que a segurança jurídica, do que a necessidade de você dar efetividade às decisões do Poder Judiciário? Me parece que não. Na minha opinião, não. Por isso que concordo com a posição do ministro Barroso e alguns outros ministros da necessidade de você iniciar o cumprimento da pena já com a condenação em segunda instância. E aqui eu falo da ausência de efeito suspensivo do RESP e do RE, porque não tem efeito suspensivo. E como é que você obsta? Até 2009, como é que se fazia para obstar o cumprimento da pena em segunda instância? E como é que entre 2016 e 2019 se fez para obstar o início do cumprimento da pena? Medida cautelar no Supremo ou medida cautelar no STJ, dependendo do que se estava alegando como violado, certo? É obrigatório que o réu vai começar? Não, ele pode apresentar uma medida cautelar, que seja um HC, que seja uma medida cautelar, para dizer ao ministro do Supremo ou do STJ, falar, olha, eu não posso iniciar o cumprimento da pena. Por quê? Porque existe uma grave violação a um erro e é possível que o recurso especial extraordinário tenha provimento, porque o que eu estou alegando é de uma nulidade insanável, é de uma violação ao princípio constitucional insanável. Então, você consegue sustar o início do cumprimento de pena. Mas a regra, no meu entendimento, deveria ser iniciar lá nos exatos termos do 637 do Código de Processo Penal. E aí eu faço uma provocação. O que é pior? Uma prisão temporária, que é lá no início do inquérito policial, e eu cito aqui, inclusive, o entendimento do professor Américo BD, que entende como inconstitucional a prisão temporária, né, que é a prisão para investigação, e é de constitucionalidade duvidosa, mas eu ainda compreendo como constitucional. Uma prisão preventiva, que efetivamente é sem sentença, pode ser sem sentença, ou uma prisão pena, após uma condenação em primeiro grau e após uma condenação em segundo grau. O que é pior? Dentro de uma escala aí de proporcionalidade. Sinceramente, acho muito menos pior uma prisão decorrente de 2 sentenças, uma inclusive por um colegiado. Efetividade do direito penal. Esse é o princípio que o ministro Luiz Roberto Barroso, defende como sendo contraditório a esse garantismo que, evidentemente, pessoal, cada um tem uma concepção diferente do que é o garantismo, né? Ser garantista não significa fechar os olhos para a efetividade do direito penal, para tudo que a gente falou lá. Não pode ser um instrumento de vingança privada, não pode incentivar comportamentos bárbaros e não pode deixar a justiça criminal, evidentemente, aí, sem credibilidade. Porque fazer como o senhor senador de segurar um trânsito em julgado com dezenas de embargos declaratórios é brincar com o sistema de justiça. E aí,
faço esse questionamento. A execução provisória da pena viola o garantismo penal? Viola o garantismo penal, a prisão? A execução provisória da pena, ela viola o garantismo penal? E eu estou falando do garantismo de Luiz de Ferraioli mesmo. Viola? Olha, traz o professor Douglas Fischer uma concepção do garantismo penal chamado garantismo penal integral, o postulado do garantismo penal integral, para dizer o seguinte, olha, o garantismo não se aplica ao réu apenas, não. O garantismo é você processar aquele cidadão de acordo com o rito procedimental adequado, preservando direitos, contraditório, ampla defesa, preservando estes direitos, mas uma sentença condenatória, que seja uma pena alta, quando observado o procedimento, o devido processo legal, é uma expressão clara do garantismo penal. O garantismo penal não é só absolver por indúbio pro réu, não. Isso é uma acepção errada. E aqui o professor Douglas Fischer traz uma acepção do garantismo penal do dever de garantir segurança. O dever do Estado de garantir segurança, ele não se desdobra apenas em direitos subjetivos, não se desdobra apenas em direitos individuais, mas sim direitos subjetivos, coletivos também. A garantia da segurança é uma garantia de impossibilidade de uma intervenção do Estado na esfera do cidadão, mas é uma garantia positiva do Estado garantir direitos coletivos. A Constituição Federal não traz apenas direitos e garantias do cidadão, ela fala em direitos e deveres. E um dos deveres do Estado é garantir a segurança pública. O professor Miguel Carbonell fala exatamente sobre a obrigação do Estado de adotar medidas destinadas a evitar que outros agentes e sujeitos violem os direitos sociais, que inclusive adotando mecanismos para reagir a essa violência. Então, o Estado, além de garantir a não invasão à esfera de privacidade do indivíduo, deve garantir o direito dos cidadãos não sofrerem violência, que em sua acepção aí mais ampla, o direito à segurança. Para vocês que estão estudando para o Ministério Público, isso é uma bela dissertação de segunda fase. Uma bela dissertação de segunda fase. Uma bela dissertação de segunda fase. Garantam, obviamente, as duas posições. O equilíbrio na proteção dos direitos e deveres fundamentais expressos na Constituição. Foi o que eu acabei de falar. Nós devemos ter uma concepção de proibição do excesso, e aqui tem uma expressão em alemão que eu vou me arriscar a citar só para vocês rirem de mim, mas é Übermachtverbot, que é a proibição do excesso, que é esse dever negativo de atuação do Estado, e também a proibição de omissão. É a Untermachtverbot. Que ficou horrível, né? Mas depois vocês pesquisem aí a proibição de omissão e a sua expressão em alemão aí, porque aí ficou difícil, né? O inglês até a gente brinca, mas o inglês e o latim a gente vai, mas o alemão é mais difícil. É o que nós chamamos de garantismo positivo, que é esse dever de proteção no qual se inclui a segurança dos cidadãos, implica a obrigação de o Estado, nos casos em que for necessário, adequado e proporcional em sentido estrito, restringir direitos fundamentais individuais do cidadão. E qual é o caso tratado aqui? O início e o cumprimento da pena em segunda instância. Na minha concepção, seguindo o que o professor Luiz Barroso, o professor Douglas Fischer defende, a prisão em segunda instância se traduz numa forma, numa necessidade do Estado restringir direitos fundamentais individuais de forma proporcional e numa acepção clara do garantismo positivo e da proibição de omissão e do dever de segurança estatal. Certo? Isso é um fundamento principal
para quem defende a prisão em segunda instância. A gente não está falando, né? A gente até tem que ficar, eu até gosto de utilizar a expressão prisão-pena, né? Que é a prisão decorrente da condenação em segundo grau, é o início de cumprimento de pena. Isso não vai excluir a possibilidade, evidentemente, de um recurso extraordinário, de um recurso especial, tampouco de uma medida cautelar para sustar essa execução provisória da pena. Ok? Não foi o que prevaleceu. E aqui, se eu puder falar para vocês quais votos vocês devem necessariamente ler nesse julgado dessa ação direta do Supremo Tribunal Federal, eu falaria os votos do ministro Barroso e falaria o voto do ministro Celso de Mello, que são os mais completos para mim, na minha concepção, que fala sobre a presunção de inocência, né, e a sua importância. E aí o ministro Celso de Mello, fala o que falar dele, ele é absolutamente coerente, né? Ele é coerente com suas posições, sempre defendeu que o início do cumprimento da pena fosse apenas depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que foi o entendimento que acabou prevalecendo aí no final de 2019, ok? 10 para as 10, pessoal, eu vou, se vocês quiserem, eu posso abrir aqui a possibilidade de vocês conversarem comigo. Se vocês quiserem abrir aí o som. Enfim, eu acho que se eu abrir o som de todo mundo vai ficar meio confuso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta aqui no Zoom ou também no Instagram. Vocês querem fazer alguma pergunta? Quem quiser fazer uma pergunta, habilita o vídeo e o som, que a gente tem ainda 2 minutinhos aí e meio para fazer. Se não, só me dá um tchau ali no bate-papo que a gente encerra e vamos tocar o barco. Ninguém? No Instagram, vou olhar depois. Pessoal, obrigado. A gente não conseguiu terminar a princípio, mas eu vou, na próxima aula, vou ser mais breve na explicação dos princípios que faltaram, não são muitos, porque eu destaquei os mais importantes. Quis falar um pouco sobre a presunção de inocência e o julgamento aí do Supremo, porque me parecia importante. Vou encerrar por aqui. Mas está todo mundo cansado também. 10 para 10, 10 para as 10 é suficiente. Obrigado. Depois eu disponibilizo aí o material para vocês, viu? Valeu, obrigado, boa noite a todos.